Como eu expliquei, de manhã eu falei sobre o versículo 1º do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Agora à noite eu quero ler no capítulo 12, do versículo 1º até o 3º. O texto diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Senhor, te rogamos que o Senhor nos ilumine, nos oriente nesta hora com a Tua palavra que lemos, para a nossa edificação espiritual e para a glória do Teu santíssimo nome. Te pedimos que o Senhor nos ajude a ter atenção fixada na Tua palavra, que nada nos afaste deste objetivo. Te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 12 começa com uma preposição, uma conjunção conclusiva. Portanto, para entendermos o apelo que ele faz, a fim de corrermos a carreira, nós temos que olhar para o contexto. E assim eu volto no sermão da manhã, um pouquinho. O contexto é o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Não é? Nesse capítulo 11, o autor começa fazendo uma definição de fé. Como é que é conhecido o capítulo 11? Qual é o título que popularmente nós damos? É uma galeria de quê? Dos heróis da fé. Observem que nós falamos em fé, nós cantamos sobre fé, e é preciso verificar se realmente nós vivemos por fé, vivemos na fé e vivemos a fé, conforme ela dá. Então, o que aconteceu nesse contexto que o levou a dizer, portanto, vamos correr com perseverança a carreira. Eu não vou demorar muito aqui para definir fé, né? Que fé é a certeza, a convicção dos fatos que nós não vemos, né? Hoje de manhã elencamos alguns desses fatos. Para ser bom presbiteriano, só marquei 3, né? O primeiro grande fato, da onde nasce tudo, é a convicção que nós temos de salvação em Jesus Cristo. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Aliás, pastor Tiago, a meu ver, está aí o primeiro dom do Espírito Santo, a fé, né? Se os teólogos não discordarem de mim, não tem problema, eles que vão estar errados, né? Mas está lá. Sem fé, nós nem nos aproximamos de Deus. E como é que é a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, como está lá em Romanos 10, se eu não me engano, 17. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando alguém apresenta a palavra,
nós vamos acreditar naquelas afirmações ou não. Se nós acreditarmos nela, nós somos chamados a confiar nelas. Então, quando nós confiamos nas promessas, nas verdades acerca de Deus, nasce a nossa fé. É aí que está a fé. É confiar naquilo que sabemos sobre Deus, naquilo que a palavra de Deus nos apresenta acerca de Deus. Por isso, é preciso devorar a Bíblia. É preciso estudar. Eu sempre combati a leitura da Bíblia. Eu combato duas coisas na igreja: ler a Bíblia e dar o dízimo. Sabe por quê? Porque Bíblia eu tenho que estudar. E estudar, é claro que eu preciso ler para estudar, mas estudar vai muito mais além do que ler. Ler pode insinuar uma leitura descomprometida, mas a Bíblia eu leio com compromisso de aprendê-la, de conhecer o tamanho do meu Deus, do que Deus é capaz. E quando volto os meus olhos para o Antigo Testamento e vou verificando, eu vou descobrindo o tamanho desse Deus, quão poderoso Ele é, do que Ele é capaz, de coisas que não estão escritas, muito mais. Isso pode acontecer, porque Ele é a fonte de todo o poder, Ele é onipotente. Gosto muito do Salmo 139, porque ele declara a onipotência de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. O que me assegura uma tranquilidade muito grande, porque esse Deus é o meu pastor, esse Deus é o que cuida de mim. Então, onde eu estiver, por onde eu andar, lá está Deus. Ele ocupa todo o universo. Não há lugar que Deus não esteja. Então, não há lugar onde eu passe que Deus não me veja, não esteja comigo e não possa me guardar e não possa me salvar. Eu preciso conhecer. Então, definida a fé, ele começa a percorrer, falando sobre essa certeza de homens que viveram pela fé, viveram a fé e anunciaram essa fé. E a essa galeria. Há muitos, né? Ele começa com quem? Com Abel. Deus aceitou o sacrifício de Abel. A gente não tem informação anterior de Abel que nos levasse a colocá-lo em alta consideração. Depois passa por Noé, por Enoque. Enoque andou com Deus, Deus se agradou dele, para si o tomou, era um homem de fé. De certa forma, nós nos assemelhamos a Enoque, porque nós andamos com Deus, não andamos? O que Jesus falou? Eu vos enviarei o Consolador, que o mundo não pode receber, o mundo não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, ele estará convosco, ele habitará em vós. Vocês vieram aqui para a igreja com ele no coração. Vocês estão aqui com ele no coração. Vocês vão embora daqui com ele no coração.
Vocês vão viver a semana inteira com Ele no coração. Vocês voltarão aqui novamente com Ele no coração. Então, Deus está conosco o tempo todo, em todos os lugares, em qualquer circunstância. Sempre conosco. Nós sabemos disso. Então ele começa a falar sobre esses homens. Pela fé, entendemos que o universo foi criado. Quando eu digo e disse muitas vezes para alunos, né, que eu creio na descrição do Gênesis sobre a formação da Terra, às vezes eles faziam até escárnio, riam, né? Eu disse, essa é uma cosmogonia, né? Uma forma de explicar a origem, que é a criacionista. E eu creio nela. Agora, se você quiser ficar com a teoria científica do possivelmente, provavelmente, você fica. Eu ando na teoria que me dá certeza, que é a teoria do Gênesis, a teoria criacionista. E é muito interessante isso, né? Um aluno foi discutindo comigo muito tempo, era um aluno do ensino médio, mas ele estudava à tarde, porque tinha repetido alguns anos, né? E ele não se conformava, e ele foi me cutucando, e eu fui perdendo a paciência com ele. Eu sou bravo quando eu perco a paciência. Eu falei, rapaz, para a gente caminhar e para você me deixar trabalhar como eu preciso, vamos parar com isso. Eu creio. Você não crê? O problema é seu, meu não. Né? Se eu estiver errado, quando eu morrer, eu não vou perder nada. Agora, se você estiver errado, quando você morrer, você vai queimar no inferno. Né? E fim de papo, não quero mais conversa sobre isso. Passaram-se, acho que 2 anos, eu o encontrei lá no bar do Mackenzie, né, o bar central, e ele bateu nas minhas costas, falou, professor, lembra-se de mim? Eu falei, eu se lembro. Esse é o tipo do aluno que eu não esqueço, né? Ele falou, pois é. O senhor lembra o que o senhor falou para mim? Eu falei, lembro perfeitamente. Foi então, um dia, estava em casa, um homem de negócio, conversando com meu pai, e fez o meu pai participar de um movimento da igreja dele, Homens de Negócios, Café com Homens de Negócios, esses programas, né? E eu perguntei para ele, eu quero ter fé, como é que eu faço? Ele falou assim, peça para Deus que Deus te dá fé. Eu entrei no meu quarto, pedi a Deus, virei bobo, professor. Tudo para mim é em razão da fé. E ele se converteu. Eu pensei comigo, de vez em quando umas burdoadas faz bem, né? Dá para encaminhar a pessoa. Então, nós entendemos que o mundo foi criado por intermédio da fé. É o que nós cremos. E ele prossegue falando sobre as pessoas que viveram e faz uma afirmação muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus aos seus bens e ir para uma terra que ele ainda ia falar qual era. E o que Abraão fez? Obedeceu. Ele ouviu um pedido de Deus, uma ordem de Deus, um mandamento de Deus e obedeceu. Peregrinou na terra que seria sua. Andou, alguns dizem que ele foi tomando posse sem saber, né? Foi para lá, para cá, caminhou, foi conhecer, ficou conhecendo aquilo que seria herança do Senhor para ele. Mas chegou um momento crucial na vida dele. Deus havia prometido que ele seria pai de grandes nações, mas ele não tinha filhos com a esposa, com a Sara. Ela já era estéril, avançada em idade, ele também,
né? Deus faz algumas coisas sem lógica, né? Quer formar um povo, em vez de fazer uma seleção genética aí para ver um casal, né, que pudesse procriar, pega logo 2 velhos. Por isso que eu me animo, viu? Pega 2 velhos e faz de Abraão pai de numerosas nações. E a partir de Isaac, porque as outras são nações paralelas. A partir de Isaac. Ele era o filho da promessa. Aí Deus chega e faz um outro absurdo. Fala assim: Abraão, eu quero que você prepare um altar e coloque sobre ele o seu filho Isaac. E me ofereça seu filho Isaac em sacrifício. Eu quero desafiar um pai aqui que diga que faria a mesma coisa, sem discutir com Deus. Pelo menos uma discutidinha eu daria. E o que eu ia dizer? Senhor, estava sossegado lá em Ur dos Caldeus. O Senhor foi, me incomodou, trouxe para cá. Andei, gastei sandália por essa terra que nem se imagina. E o Senhor me fez uma promessa, por fim o Senhor me deu um filho, e é através dele que vai se cumprir essa promessa, e agora o Senhor pede para que eu o sacrifique. Senhor, não está certo isso. Você não faria isso, não? Acho que sim. Mas Abraão não levantou a sua voz com Deus. E aqui no texto aos Hebreus, nós entendemos por quê. Isso é assim que Abraão ofereceu, porque Abraão cria que Deus tinha poder para trazê-lo do mundo dos mortos, para ressuscitá-lo. Afinal, ele era o filho da promessa e Abraão estava acreditando, estava crendo que Deus iria ressuscitar Isaque. Isto é fé, é confiança naquilo que se crê. Isso é fé. E aí vocês sabem a história, né? No monte do Jeová Jiré, né? Do Deus proverá. Foi o que ele disse para o Isaac: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, o senhor está levando aí, que era a faca de imolar, né? Está aí o fogo. Naquele tempo não tinha isqueiro, né? Então está aí o fogo, o senhor está trazendo de casa para acender o holocausto. Mas onde está o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho. E isso aconteceu. Que bênção, né? Agora é interessante que o Isaac também confiava, porque o Isaac poderia lutar contra o seu pai, se rebelar contra essa decisão do seu pai, e ele obedeceu. Então nós temos na figura do Abraão e de Isaac uma coisa que se chama obediência. E se nós formos caminhando pelos outros que estão aqui, nós vamos ver que todos eles foram marcados por algumas coisas, alguns verbos, né? Ouvir a ordem de Deus, o mandamento de Deus, crer naquilo que Deus estava falando e confiar naquilo que Deus estava falando. E confiando, obedeceram aquilo que Deus determinava, né? Ouvir, aprender pela palavra, crer e obedecer. Vocês querem ver um outro homem que não consta aí, que eu acho que é porque ele que escreveu isso. Um outro homem que não consta aqui, de obediência, né, é Paulo. O apóstolo Paulo. Ele conta para o rei Agripa o seu chamado, depois ele fala o quê? Fica sabendo, ó rei, que eu não fui desobediente à visão celestial. Cumpriu, e ele cumpriu até dar a própria vida.
eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida se aproxima. Eu combati o bom combate, concluí, acabei a carreira e guardei a fé. Então, a fé na qual ele viveu, a fé que ele proclamou, a fé que o levou para Jesus Cristo, que deu acesso à graça ao Senhor Jesus. Esta fé que nos leva a Jesus, a graça de Jesus, é a fé pela qual nós vivemos, nós caminhamos. Nesse texto que nós lemos, o autor nos conclama a correr a carreira com perseverança, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da fé. Recentemente, eu conversei com uma irmã que havia sido membro da igreja, uma das igrejas que eu pastoreei. E eu sempre notei a ausência do marido dela, mas eu nunca conseguia conversar com ela exatamente para saber qual era a razão pela qual o marido não ia à igreja. E aí eu perguntei, agora recentemente para ela, por que que ele... Perguntei para a irmã dela, por que que o marido da fulana nunca foi à igreja? Falei, não, ele ia à igreja, ele era membro da igreja. Mas aí ele deixou e não quer nem saber mais. Falei, mas por que que ele deixou? Aí ele emprestou dinheiro para um irmão lá e o cara não pagou. Então tem gente que abandona mesmo a igreja, sabe por quê? Não olha para Jesus, olha para os outros, olha para o comportamento das pessoas. E as pessoas são fracas, as pessoas erram, as pessoas às vezes caem, mas Jesus não. Ele é o nosso exemplo. E a Bíblia nos aponta Jesus como aquele a quem nós devemos olhar para seguir. Como que nós devemos seguir? Aprendendo o que Ele nos ensina, o que Ele quer de nós, obedientemente, com paciência, com persistência, mas sobretudo com esperança. Porque a fé aponta um caminho para nós, mostrando que a morte não é o fim de tudo, mas a morte é a passagem desta vida para a eternidade, definitivamente. Eu vejo assim, viu, meus irmãos, estamos andando com Deus aqui, Deus me leva, vocês ficam chorando aí, vocês não me veem mais, não é? Hoje, nós já nos associamos à igreja vitoriosa, né? Daqueles que partiram com Jesus, que eles estão, o que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, que eles estão o tempo todo louvando a Deus, adorando a Deus. Então, quando essa igreja que se reúne para adorar a Deus, ela se une à igreja que está nos céus, para adorar a Deus também. Mas há um desafio para que nós também, como eles, adoremos a Deus, louvemos a Deus o tempo todo. É isto, fazer da nossa vida uma vida de adoração a Deus, vivendo em retidão, assumindo o compromisso. Em Marcos capítulo 9, Jesus diz que para ser discípulo dele precisa negar-se a si mesmo, né? Negar-se a si mesmo. Tem uma coisa dentro de nós que se chama ego. Então aquele que olha somente para si é um egoísta, né? Aquele que quer fazer com que todos girem ao redor dele é um egocentrista. E isto é condenado. Jesus quer que nós não sejamos egoístas. Por isso que ele diz, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, negue o seu desejo de viver com as coisas do mundo. Antes,
disso perca essa vida que os outros estão levando para me seguir. Depois ele diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por um tempo eu estava triste, porque eu associava a palavra cruz ao sofrimento de Jesus. Eu dizia: eu não sou de Cristo, eu não sofro. Pelo contrário, eu tenho alegria de seguir Jesus. Eu tenho prazer. Alguém sofre aqui por seguir Jesus? Tem alguém que é proibido aqui de estar na igreja? Não. Eu conheci algumas pessoas que eram proibidas, né? Uma delas é missionária na Espanha hoje. O pai proibiu. Ela falou: pastor, o que eu faço? Obedeça ao seu pai, mas diga para ele: meu desejo é estar na igreja. Mas conversei com o meu pastor e ele falou assim, que eu devo obedecer ao Senhor. Então, eu vou seguir a orientação que ele me deu, vou obedecer ao Senhor, mas aqui em casa, enquanto eu estiver, no tempo que estiver na igreja, o Senhor vai me dar licença, eu vou ficar no meu quarto, estudando a Bíblia. Ela ficou um domingo sem ir. No outro, o pai liberou porque viu que tinha feito bobagem, né? E ela depois casou-se com um rapaz da igreja e hoje são missionários em Madrid. É interessante, eu nunca sofri e eu fiquei preocupado com isso. Acho que tem alguma coisa errada comigo, até entender isso. A cruz para Jesus não significa lugar de sofrimento, significa lugar de entrega. Ele entregou-se. O sofrimento que Jesus teve para morrer na cruz foi causado pelos homens, mas foi causado por mim, por você, pelo pecado. Na cruz Jesus sofreu, sim, sofreu duramente, mas a cruz para Jesus foi lugar de cumprir a missão. Pai, na oração sacerdotal, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste. Então, para nós, tomar a cruz significa assumir compromissos com Deus, com Jesus. Assumir compromisso. Não é quando eu tenho vontade, eu sou comprometido com Cristo. Por isso eu quero saber o que Ele quer de mim. Por isso eu quero saber o que Ele pretende que eu faça. Qual é a obra que eu tenho que realizar? O que eu tenho que aprender? Quanto tempo da minha vida eu tenho que dar? Jesus é o meu Senhor. Não é assim que está escrito? Se você quer ser salvo, você tem que confessar com a sua boca a Jesus como o Senhor, crendo no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E o que é confessar a Jesus como Senhor? É se submeter ao seu senhorio. Vocês se lembram qual foi o problema de Adão e Eva? Como é que o diabo fisgou a Eva? Eu gosto de pescar. Como é que o diabo conseguiu seduzir a Eva? Ele falou assim: não é morrer não, vocês não vão morrer se comer o fruto. Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão iguais a Ele. Então aquilo encheu o coração do homem. Eu não vou mais ser subordinado, eu vou ser igual a Ele. E agora vem a ordem: você quer a salvação? Se sujeite à soberania de Deus, torne-se servo de Jesus, confesse que Jesus é o seu Senhor, confesse com a boca e comprove com o seu viver. A graça que Deus nos dá é uma graça preciosa, rica, e essa graça que chama você para usufruir bênçãos sem compromisso é graça barata.
você tem a bênção, mas tem também compromisso. Deus é amor, mas é também justiça. Não nos esqueçamos disso. E quando Jesus vier, Ele julgará o mundo. E nós também estaremos sob julgamento se não ouvirmos o bom está, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Então, que cheguemos ao final da nossa corrida, na qual nós estamos envolvidos, nos alimentando constantemente da palavra e na prática da oração, para termos forças e energia, como um atleta se alimenta e se exercita, para poder chegar ao final, dizendo como Paulo falou: combati o bom combate. Aliás, eu não sou helenista como o Guto, né? O Guto gosta dos originais aí. Mas a palavra combati, o bom, a palavra bom no grego aqui que foi usada é kalos, que quer dizer belo também. Não é só bom, mas o belo combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça de Deus, a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, que é o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, diz Paulo, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então ele podia ter acrescentado, é do Mário Fava também, porque eu amo a vinda do Senhor, eu espero a vinda do Senhor, eu peço a vinda do Senhor, eu digo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Corramos a carreira com perseverança, olhando somente para Jesus. Ele é o nosso foco, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Que Deus nos abençoe. Amém.